Nas comemorações dos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, hoje nós recebemos a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom recebe com muito carinho Vander Pfeiffer, vai contar um pouquinho das histórias, são 27 anos já à frente do microfone, então vai contar um pouquinho das peripécias de Vander Pfeiffer à frente dos microfones. E hoje, peço desculpas a você que está acompanhando aí pelas redes sociais, também pelas emissoras parceiras. Douglas está com a garganta um pouco irritada aí, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Vander, bem-vindo, prazer ter você aqui contando as suas histórias, as suas peripécias nesses 100 anos de histórias do rádio. Prazer é todo meu, Douglas. Parabenizar, como eu já vi alguns vídeos, algumas entrevistas aqui, alguns bate-papos que foram feitos aqui. Parabenizar você, Luizinho, o Negrão, todo o pessoal da Uniso, o Luiz Lázaro também. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Como você disse, 27 anos de rádio, quando eu comecei, em 94, 95, jamais eu iria imaginar que um dia eu pudesse estar aqui. Então, você já começou falando aí, 94, 95 e tudo mais. Conta pra gente, como é que foi e quando foi que esse bichinho, esse vírus chamado rádio entrou no seu sangue? Que você falou, eu quero isso pra minha vida. Na verdade, foi entre o final da década de 70, década de 80. Minha mãe, ela gostava muito de ouvir rádio. Meu pai nem tanto, apesar que meu pai ele faleceu em 82, eu tinha apenas 7 anos. Ele não pôde acompanhar a minha trajetória no rádio. E a minha mãe ouvia muito o Nho Juca, que foi um grande ícone do rádio. Faleceu em 81, com 50 anos, faleceu jovem. Pela manhãzinha ela já colocava, tinha o galinho cantando. Eu me recordo que eu levantava cedo também para ir para a escola, e ela com o rádio ligado. E depois eu acompanhava com ela também um programa que foi um programa fantástico, um dos líderes de audiência no rádio de Sorocaba, na Rádio Cacique. O Juca era na Rádio Vanguarda e o Na Boca do Povo, com Carlos Neves. Inclusive eu tive o prazer de conhecer o Carlos Neves quando ainda era criança, né? Naquela época ainda existiam os comícios, e teve um comício no Nova Esperança, não me recordo se foi do Flávio Chaves, Luiz Francisco, daquela época antiga, década de 80. E eu conheci o Carlos Neves. Carlos Neves é um negro forte, bem arrumado, bem estiloso. Eu me encantei, porque quem conheceu, quem ouviu, infelizmente ele faleceu num acidente de carro no Trujillo, mas ele tinha um talento incrível. E como eu gostava de futebol, né, o meu irmão mais velho sempre gostou de futebol, eu comecei também a acompanhar transmissões esportivas no rádio. Aí eu comecei a acompanhar Fiore Giliotti, Osmar Santos, e eu comecei a sentir algo diferente. Na escola eu já lia, a professora já via em mim alguém que falava bem, já com 8, 9 anos, sempre eu gostei de leitura, e eu comecei a envolver todo narrador esportivo. Não tem como, ele tem o carinho por um time de futebol, porque se ele não tiver, como que ele vai amar o veículo de comunicação? E foi aí que eu comecei. E tem um fato curioso, antes de eu trabalhar no rádio, né, já gostando da profissão de narrador esportivo, a molecada lá do meu bairro, da rua, ficava brincando de futebol. Eu brincava também, brincava bem, até modéstia à parte. Só que daí eu começava a narrar eles jogando ali. Tinha momentos, umas vezes que a gente estava brincando, Vander, narra pra gente. Eles não deixavam eu jogar, e eu ficava narrando. Só que daí um ou outro passava ali, esse moleque acho que é louco, né? Inclusive essas pessoas hoje gostam do meu trabalho, reconhecem, outros incentivavam, mas assim, e a minha família em si,
Não tive, eu vou ser bem sincero, não tive tanto incentivo. Hoje eles reconhecem o trabalho. Minha mãe mesmo brincava, se falar desse dinheiro eu estava rica, porque a gente ficava falando ali em casa, ficava narrando, muitas vezes levava amigos meus lá, ligava a TV e ficava falando também, sozinho em casa, gravando em fitas cassete. Na época da Copa de 90, tinha aqueles discos das músicas da Copa, eu colocava lá, eu mesmo gravava a fita cassete para depois ouvir. Então foi mais ou menos por aí, mas o amor pelo rádio em si, eu comecei a ter mais pela minha mãe, que gostava também de ouvir rádio. E aí, nessa época, você ainda bastante jovem, fazia, obviamente, para uma diversão dos amigos, diversão até da família, enfim. Mas quando foi que você falou pela primeira vez no microfone, que aí viu que esse mundo era diferente daquilo que você via quando você estava narrando os jogos ali nos jogos de futebol de meia, futebol de rua? Tem um fato curioso que é fora do rádio, só para eu não perder o foco. A gente que da comunicação gosta de tudo, locução publicitária, rádio, rodeio, acho lindo a locução de rodeio, nunca fiz. Turf também, é muito bacana. Eu quase fui locutor da Flor do Cafezal, caravana Flor do Cafezal na época do Vicente Caetano. Eu só não fui porque marcaram um teste e eu acabei indo para o local errado. Era em outro local, fui na Vila Santana e não era na Vila Santana. Era em outro local, acabei não indo. Mas voltando ao assunto do rádio mesmo, eu fiz o curso em 94 no Senac, tive grandes professores, Anderson Santos, Nilson César, Dr. José Rubens Bismara, que deu aula de legislação de rádio, e já tinha em mim aquele desejo. E a primeira vez que eu falei no rádio foi dentro do curso, que era como um estágio. Se não me falha a memória, foi em 94 mesmo, no final do curso, o projeto Minerva. Era um projeto Minerva, acho que era do governo. A gente fez, eu e mais alguns companheiros, foram formadas várias turmas. E a minha turma foi apresentar um programa na antiga Rádio Clube, ali na Rua São Bento. Era um local histórico, nossa, eu já tinha ido ali para pedir chance antes do curso. Mas daí a gente, era diferente, não sei, era diferente, era um lugar, sabe, um lugar mágico. Daí eu fui e os amigos, depois eu gravei, tinha gravado em fita, daí com o tempo se perdeu, mas a primeira vez que eu falei foi nessa época. E não sei se já tinha acabado a Copa ou estava ainda na época da Copa do Mundo de 94, foi em 94 na Rádio Clube de Sorocaba. E foi uma narração esportiva? Foi uma participação em programa esportivo ou entretenimento? Foi um programa de variedades, e aí eu falei algumas notas do esporte. Era um programa curto, de meia hora, alguma coisa rápida. Eu falei de Copa do Mundo, falei sobre alguns outros fatos do esporte, mas foi uma coisa bem rápida, assim, não foi uma coisa estendida. Nessa época, a partir dessa época, você já... as portas começaram a se abrir para o Vander Pfeiffer. E aí você já entra no mundo do rádio, nessa loucura chamada rádio. Na verdade, tem um fato curioso. Eu comecei no rádio com o meu nome, Vanderlim Proença. Depois até eu conto a história da mudança, como foi a mudança, a pessoa que indicou a mudança. Então, daí 94. Daí, aquela época... Hoje, infelizmente, eu falo até com uma tristeza, infelizmente, eu gostaria que fosse diferente. Nós não temos, no mundo de uma forma geral, mas no mundo do rádio em Sorocaba, do rádio esportivo, não temos grandes profissionais, grandes referências e principalmente grandes talentos surgindo. Eu não sei porquê, pelo advento do YouTube, Face, Instagram, pela dificuldade de se fazer uma transmissão esportiva, pelo desgaste. Não é fácil, mas naquela época tínhamos Edno Camargo, Jurandir Mateus, Flávio Moraes, Clodoaldo Armando Júdica, Décio Fernandes, que ainda milita no rádio em Porto Feliz. E o que eu fiz? Eu falei, eu amo o rádio,
Toda profissão, aquele que está em uma profissão, ele ama, mas o rádio parece que é diferente. Como eu falo, você provou daquele brinquedo, daquela cachaça, você não... Eu já pensei muitas vezes em parar com o rádio, vou ser bem sincero, só que daí vem, você para, pensa, analisa e continua. Falei, eu gosto, eu vou atrás. E aí eu sabia que o Flávio Moraes, saudoso Flávio Moraes, ele fazia um programa na TV Metropolitana, naquela época que tinha TV Metropolitana, e fazia na Rádio Cacique. Daí eu falei, eu vou atrás desse cara, eu vou atrás dele e vou ver o que de repente eu consigo. Daí eu fui lá na Santa Rosália, na Pereira da Silva, onde era o estúdio da TV Metropolitana. Cheguei lá, falei, eu gostaria de conversar com o Flávio. Daí a recepcionista falou, ele está gravando o programa, assim que terminar ele te atende. Beleza. Saiu, fui e falei, meu nome é Vanderlin, eu tinha 20 anos, 19, 20, eu gosto de rádio, eu queria ver se tem uma oportunidade para eu trabalhar. Daí era tipo um dia de semana, no outro dia ele já falou, amanhã à noite vai ter tal jogo. Vá lá, daí você vai ficar de plantão. Mas na minha inocência, plantão, o que é? Vem na mente, plantão você vai ficar tipo de stand-by de reserva. Mas o plantão no rádio, o plantão esportivo, você trabalha na jornada, informando gols, muitas vezes até apresentando abertura e encerramento da jornada, intervalo. E eu fui lá e nessa tinha um outro rapaz jovem também. Eu não me recordo o nome desse rapaz. Ele já tinha trabalhado, depois voltou. Eu fui lá, daí conversei na época, quando eu cheguei com a tia Alba, a grande tia Alba. Conversei com ela, sempre carinhosa, sempre atenciosa. Daí eu falei, eu vim aqui para fazer o plantão de tal jogo. Daí o outro rapaz chegou, só que outro rapaz que ficou à frente do microfone, porque ele já tinha mais experiência. Naquela época a gente ficava fazendo plantão com jornal, ou rádio, eu ficava com rádio, aqueles rádios antigos em cima da mesa, ouvindo Record, Globo, Jovem Pan, saía gol, Reinaldo Bittencourt, que hoje trabalha na TV Câmara, Chiquinho, outros, tinha uma operadora chamada Kelly Patrícia também, várias pessoas bacanas que trabalhavam naquela época. E daí foi, a partir dali, né, com essa oportunidade do Flávio Moraes, que eu entrei no rádio. Só que o Flávio Moraes ele arrendava o espaço na Cacique. E nem sempre quando você começa você vai ganhar, você não recebe. Em todo lugar, você vem ali, faz um estágio. E passou, acho que uns 2 meses, 3 meses, o doutor Zé Rubens, sempre atento a tudo, um dia me chamou na sala dele. Me chamou sempre com muito respeito, né, com muita educação. Falou, o Flávio está pagando alguma coisa para você? Falei, não, doutor, ele vinha aqui, estou fazendo uns trabalhos voluntários, estágio. Ele falou, não, então a partir de hoje você vai trabalhar para a rádio. Vai trabalhar para a rádio. Daí a partir desse momento eu comecei a trabalhar para a rádio mesmo. Daí, e desse tempo em diante eu acabei deslanchando já, fazendo alguns trabalhos. Tem algumas histórias curiosas também, que depois eu conto, envolvendo pessoas ali de dentro, pessoas da Igreja Universal, que na época estava... eles tinham praticamente todo o horário do AM, então foi mais ou menos por aí. Quem me deu a primeira chance mesmo, que eu tenho gratidão, foi o saudoso Flávio Moraes. Você citou uma pessoa aí que, saudosa também, já partiu, e me chama a atenção, porque algumas pessoas que eu entrevistei, hoje em dia já está batendo 100 radialistas entrevistados, né, nesse especial, e várias pessoas citaram essa pessoa. E não tem como a gente não lembrar com muito carinho. Eu tive pouquíssimo contato, eu a conheci, tive pouquíssimo contato, infelizmente não tive a oportunidade de ter mais tempo, que foi a tia Alba. Né? E sempre com aquele carinho, aquele doce de pessoa. Agora a pergunta é, você ganhou muita balinha da tia Alba? Ganhou muito docinho da tia Alba? Balinha. O que representou a tia Alba para você enquanto você esteve lá na Cacique? Quem me apresentou? Não, o que representou? Aquela coisa, eu era jovem, aquela coisa da mãe, da avó, do carinho, do respeito. Ela era uma pessoa muito educada, recebia bem todo mundo, sempre bem arrumadinha, maquiada, o batom, né, diferente.
Então, para mim, representou essa figura da mãe, da maternidade, e para todo mundo era. E até o doutor José Rubens respeitava ela. Respeitava, não que ela fosse rigorosa, rude, não, ela era sempre carinhosa. E ali dentro da Cacique, já pegando esse gancho, também nesse tempo aí que eu trabalhei ali, eu tive um carinho também pelo Tomás Martins, falecido Tomás Martins, e por incrível que pareça, fiz uma amizade muito grande com um pastor da Igreja Universal, pastor Rômeu, Rômeu mesmo, com O no final. Porque na época a Rádio Cacique, a Igreja Universal estava começando a fazer arrendar os horários, daí eles iam tirar o esporte. Quando o Dr. Zé Rubens me chamou, eles iam tirar o esporte, e era eu e o Nerci José que fazíamos o esporte. Tinha um pastor que era o regional, que cuidava da região aqui em Sorocaba, da igreja, e o pastor Rômeu, que era, acho que devia ser abaixo dele, fazia programa lá também na rádio. Daí ele deve ter conversado com um pastor, com outro pastor, que era o pastor Gilmar. Daí ele chegou um dia em mim e falou: Vanderlin, a gente não vai tirar o esporte. Nessa, o Dr. Zé Rubens tinha me contratado, daí eu fazia, depois do esporte, eu fazia do meio-dia a um programa musical. E eu voltava à noite, era meio loucura. Eu ia para a escola à noite, chegava na rádio meia-noite, ficava até 6, cheguei a operar até por Décio Clementino. Daí ia para casa, voltava para a rádio umas 11 da manhã, fazia o programa esportivo, o programa musical, e ia para casa para descansar. Mas o pastor Rômeu ficou marcado, sabe? Assim, depois eu não vi mais ele, porque a gente tem que ter gratidão, e eu via nele uma pessoa, sabe, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma das grandes assim, e maiores pessoas de Deus que eu já vi na minha vida, que já passou pela minha vida, porque eu vi muita verdade naquilo que ele fez. Ele podia, não, vai tirar o programa e boa, vamos tomar conta de tudo. Não, ele fez questão, não, vai ficar, deixou o programa musical também, que era do meu Delma. Foi uma pessoa muito bacana também naquela época. Vander, antes da gente prosseguir, eu quero que você fale, você falou aí que nessa época você usava o seu nome de batismo, Vanderlin Proença. Vanderlin Proença. E aí você teve esse segundo batismo como Vander Pfeiffer. Quando é que isso aconteceu e quem foi que te rebatizou como Vander Pfeiffer? Isso ocorreu já na Rádio Vanguarda. Eu fiquei na Vanguarda, trabalhei lá de 98 a 2001. Não tive o prazer de pegar o Salomão, que ele já tinha falecido, acho que ele faleceu um ano antes, 97, mas ali também a Dona Meire, que pessoa fantástica, Cecília. E na verdade quem mudou, não forçadamente, mas veio e sugeriu para mim, foi o Roberto Macedo, que era o diretor da rádio. A rádio ainda era na Praça Coronel Fernando Prece. Um dia ele chegou para mim, eu ainda trabalhava como operador. Eu passei pela Cacique, depois fui para a CBN Clube, também tem essa questão da CBN Clube, onde eu fiquei quase um ano, a gente vai falar também sobre isso, e fui para a Vanguarda em 98, daí ele chegou e falou: Vanderlin é um nome meio complicado para o ouvinte entender, não é um nome fácil. Vander não seria melhor? Só que Vander Proença não fica legal. Agora Vander Pfeiffer, Vander Pfeiffer, um sobrenome bacana, pode ser? Eu falei, beleza. A partir daí, no comecinho de 98, passei a chamar Vander Pfeiffer. Até achei que ia ter uma dificuldade assim, do ouvinte, das pessoas, por eu ter trabalhado já em duas rádios, mas o pessoal aceitou de boa e depois nunca mais falavam de Vanderlin. Então, mas antes desse batismo, então você teve essa passagem pela Cacique e teve a passagem também pela CBN Clube. Antes da gente chegar, como a gente já sabe como é que foi o seu rebatismo, vamos voltar um pouquinho na Cacique, até porque sempre tem boas histórias, sempre tem causos e tem casos, tem histórias aí que cômicas. E o grande diferencial desse projeto é a gente contar também um pouco dessas histórias que o microfone não conta, porque o que o ouvinte recebe em casa é aquilo que é muitas vezes produzido, que é lindo, que é bonito, que é legal,
mas ele não sabe os perrengues que a gente passa no estúdio, na parte de produção. E aí eu quero que você conte algum causo ou algum caso meio cômico. Um coleguinha que acabou fechando o microfone, ou que desplugou um microfone, você ficou falando sem ir pro ar, enfim, algum caso desse mais engraçado que tenha acontecido com você, principalmente nessa época de Cacique. Na época da Cacique, por curiosidade, o primeiro jogo que eu fiz lá foi um jogo, inclusive, festivo da própria igreja, da Igreja Universal. Era um jogo meio complicado para se fazer, porque os caras entravam sem numeração na camisa, voltava, saía, voltava, e foi bacana porque foi som ambiente também no estádio, no SIC, e foi para a rádio, e foi som ambiente para o estádio. Mas assim, na Cacique mesmo, eu não tive muitas histórias. Tinha sempre como transmissão esportiva, de a equipe tá em tal lugar, daí não chegava o som, a gente tinha que se virar ali, tá fora, a LP não funcionava, né, que é a linha de transmissão, daí você tinha que se virar ali, e não tinha, como hoje, que é o tubo, tubo, tinha que se virar, tinha que ficar lendo o jornal ali no estúdio. Eu me lembro uma vez que eles fizeram um link, não sei de qual lugar, passava pelo estúdio de gravação, depois ia para o estúdio do ar, daí não saiu a transmissão. Tivemos outros perrengues mais para frente, mas nesse tempo de Cacique tivemos pouca coisa, porque eu ficava mais no estúdio e foi pouco tempo, e daí eu passei a ficar mais no FM. Só um caso curioso no FM, trabalhar de madrugada. Para quem não sabe o que é o rádio, principalmente o FM, o locutor é solitário. Ele fica ali, eu entrava meia-noite, às 6, e aquela correria toda que eu já falei. Um dia eu tô lá, o telefone tocava pouco, era o pessoal da polícia que ligava, de ambulância. Taxista. Taxista, porteiro. E eu tô lá, daqui a pouco eu coloquei aquelas picapes da Technics do lado, tava começando o MD, ali eu já não tinha pego cartucheira, eu peguei depois umas cartucheiras lá na Vanguarda. Daí eu tô ali, coloquei a música para tocar, e foi, daqui a pouco eu dei uma cochilada assim, a hora que eu voltei já tava na outra música, já tinha tocado umas 2 músicas do disco. Daí eu peguei, abri o microfone e falava pouco, era Madrugada, Cacique 2. E um fato bacana, e curioso, eu falei aqui de polícia, um fato bacana nessa época, como eu operava pro Décio Clementino, eles sempre tinham 2 policiais, que dia sim, dia não, né, na escala deles, levavam pra gente lá refrigerante, o Décio tomava aquela loirinha, né, geladinha, eles levavam para mim um refrigerante e pro Décio uma geladinha, todo o plantão. Chegavam lá, tipo, o Décio entrava das 4 às 6 da manhã, ele chegava lá umas 4h30 da manhã. Mas nesse tempo de Cacique eu tive poucos perrengues, tive mais perrengues em outras oportunidades, de viagem, de transmissão. E a CBN, como é que foi a sua história na CBN? CBN, então, eu queria fazer futebol. E a gente, quando é novo, né, você cria no seu potencial, mas você não tem paciência. Eu queria fazer futebol, mas também queria fazer FM. Só que na Cacique eu não estava tendo oportunidade de fazer um horário, ou de fazer folga, só fazia mais madrugada ao vivo. Em outros horários eu operava gravação no MD, ficava gravada a voz dos locutores e eu ia colocando as vozes. E eu queria, daí não estava tendo oportunidade. Daí eu cheguei e falei pro Júnior, que hoje ele é diretor novamente da Cacique. Ele que era o diretor, falou, eu queria uma oportunidade. Ele falou, não, tenha paciência, você tem dom, você tem talento, tudo. Mas aquela coisa, né, de querer falar, de querer trabalhar. Daí eu saí e fui pra CBN, passou uns 2 meses. Consegui, a CBN estava lá na Washington Luiz. Cheguei na CBN, na época, o Wilton, que faleceu, Wilton Lima, que faleceu, era o diretor de jornalismo. Tinha o Pedro Galli também, que fazia parte comercial. Sidney Carbone, pô, você começa a ver os caras. Nogueira, de Votorantim. Puta estrutura muito boa mesmo, uma estrutura muito bacana. Bertone Júnior, um baita de um comunicador.
E CBN, a plástica da CBN era espetacular. E J. Bonora. Quando eu iniciei lá, eu fiz trânsito, fiz polícia, eleições, só que daí eu comecei a fazer o esporte. Acho que era jornal, tem o jornal da CBN, se não me falha a memória, das 11 ao meio-dia. Eu fazia o jornal. Bonora, nossa, uma pessoa espetacular. Depois eu vou falar mais a respeito, né? Foi um momento difícil da minha vida esse tempo aí de 96 para 97. Foi um ano bom, mas ruim também, em outro aspecto familiar. Ele com aquela máquina dele de escrever. Nossa, e pense numa pessoa espetacular. Não sei se você teve o prazer de conhecê-lo. Pessoa, um coração, uma pessoa, sabe, incrível. Ele me chamava de Vanderlin ainda, porque era Vanderlin. Ele redigia, entregava para mim, eu descia lá, porque era em cima a redação, descia no estúdio e fazia. O Wilton ali naquela, o Wilton era meio, né, naquela coisa lá, sempre com o cigarrinho dele, fumando e agitado, falando com os caras pelo rádio, nos carros, tinha 2 viaturas na rua, era aquela coisa, o Gilmar Marinho fazendo, acho que André Miller também, um cara que eu nunca mais vi, fazia parte policial, trânsito. Eu fazia depois o esporte, CBN Esporte Clube. Essa era uma vinheta plástica muito bacana mesmo. E eu ali, fazendo o meu trabalho, só que não fazia a primeira externa minha. Eu falei, o primeiro jogo meu foi lá na Cacique, mas a primeira externa, assim, pra valer, foi lá em São Carlos, a antiga São Carlense. Não é essa São Carlense de hoje, era São Carlense. Estreei como repórter. Acho que foi uma quarta-feira à tarde. Naquela época se fazia tudo, a CBN fazia tudo. Leites Nestlé, Varziano, no domingo pela manhã, Atlético e São Bento, foi uma época boa. Infelizmente o Atlético não existe mais, só que foi uma época boa. E eu com fio, hoje é tudo sem fio, aqueles cabos puxando, fora aqueles microfones que lembram um pouco esse, que era, se redobrava, né, assim, que as rádios usavam, de repórter. É complicado, não é fácil você estar ali. Informação toda hora, o Décio Fernandes narrando. Era eu, Décio Fernandes, que fomos o Arquimedes. O Arquimedes já faleceu há um tempo, ele era o técnico. Gente finíssima também. A gente ali fazendo o jogo. Passou, viemos embora. Daí nessa época, o Macaus era um dos narradores. Era o Décio e o Macaus. O Desitério não estava na equipe, não estava. Acho que estava em Campinas, tinha saído para Campinas. E o Clodoaldo Armando Júdica também não estava como repórter. Era o Gilmar Marinho, Paulo Roberto Júnior. Só que o Macau trabalhava no diário e nem sempre dava para ele viajar. Daí, os caras teve um jogo que eu estreiei mesmo como narrador na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Jogo entre Recreativa e Leites Nestlé. O Leites Nestlé era uma baita de uma estrutura. O Carlos Lara, que era assessor de imprensa, depois trabalhou na prefeitura, no SAI. Ele era o comentarista, ele que foi como comentarista. Nesse dia a gente fez uma jornada dupla. Fez o jogo pela manhã, por volta das 11 da manhã. Lotado o ginásio, lotado. Hoje em dia, infelizmente, se perdeu um pouco isso dos ginásios terem a presença do público. Ribeirão Preto, uma baita cidade. E à tarde iriam jogar Botafogo e Atlético Sorocaba pela Série C, só que no Palma Travasso, campo do Comercial, porque o campo do Botafogo estava com algum problema de gramado. E a gente fez e eles gostaram. Eu fui, lógico, nervoso, ansioso. Leites Nestlé, só jogadora de seleção brasileira. Você lembra? Tinha aquela festa, trio elétrico, ginásio lotado. Fui. E eles acabaram gostando. Tinha Ana Moser, tinha a Ricarda, tinha Karen Negrão, Henke, que hoje Ana Paula Henke, que hoje ela é comentarista. Era só Ana Paula. Que era só Ana Paula. Karen Negrão, esposa do Sérgio Negrão. Que era o técnico era o Sérgio. Fernanda Venturini, que posteriormente era um time se casou com o Bernardinho. Enfim, era um timaço, né? Timaço. Eu acho era legal que tinha um slogan, Leites Nestlé, bateu, tomou. E entrava daí o jingle do time. E eles pagavam muito na época. Um valor muito bacana para
para a rádio. Eu acho que não teve uma parceria tão grande em termos de publicidade, de investimento, como teve na época com a CBN Clube. Daí, diante disso, o que aconteceu? Eles gostaram e o Macaus não tinha como, eles acabaram me efetivando e o Macaus permaneceu só no jornal. E daí o primeiro jogo de futebol que eu fiz, se não me falha a memória, foi o Montenegro e Barcelona, lá no campo do Montenegro. O William ainda, que jogou na Várzea durante muito tempo, depois jogou no São Bento, fez o gol. Domingo pela manhã, mais um que era frio. Um baita clássico também da cidade. Um né? frio, garoa. Fui lá, quem também trabalhou muito comigo na Várzea, quem mais fez futebol comigo na Várzea, Paulo Roberto Júnior, que era o repórter, o Paulinho, que você bem conhece. Sim. Juarez Morato também fez parte daquela equipe. Mas o Dorinha, Doraci, Sola, galera. Já passou por aqui também. Muito bacana mesmo, conhecedor. A gente fazia muito ali no Barcelona, no canto do Rio, Montenegro. E tem uma história curiosa lá no campo da Avenida. Na época não tinha toda aquela estrutura da arquibancada, a gente fazia o jogo no nível são do muito campo. Próximos, né? Como Oi? é Barcelona e Canto do Rio, que é apenas uma rua que separa Avenida e Montenegro, também são muito próximos, né? E a gente fazendo o jogo ali, não sei hoje, faz tempo que eu não vou lá, mas tinha vaca. E as vacas passando na frente da gente. E o Arquimedes olhava para mim, o Dorinha também, não lembro se era o Gilmar ou o Paulo. De repente, imagina se uma vaca dessa vem. E era assim mesmo, não tinha como hoje lá. Deve ter ainda, para quem não conhece, deve ter animais lá, porque é uma chácara grande. Mas essa daí foi uma história curiosa. Tem o Fabinho, que foi técnico de som também. Gente boa. E os perrengues da Várzea. Apesar que na época a CBN não tem a estrutura que se tem hoje de equipamento. Era uma maleta da escala, fio, puxava os fios, mas não tinha tantos problemas de cair, de nada assim a linha. Mas foi um tempo muito bacana de correria, de batalha, de luta. Foi um tempo bem bacana. Mas mesmo. A vaca invadiu? Passava na frente da gente, passava na frente ali, depois voltava, vinha para lá, daí alguém vinha, tocava as vacas, os bezerrinhos, mas foi uma passagem bastante engraçada e interessante. Wander, é bem curioso, porque assim, poucas pessoas que a gente vai conversando e tem bastante história da Várzea, né, da transmissão da Várzea. E óbvio que, como você falou, né, a vaca passando, você tendo que fazer o seu trabalho e tudo mais. Enrolando algum cabo desses de microfone, pegou algum cabo que passou no cocô da vaca, na sujeira da vaca e teve que enrolar e você fala, meu, não pode ser isso aqui, né, cara? Eu não me lembro, mas deve ter. Só que o Arquimedes, que ele era o responsável, né? Mas ele era de boa. Pense numa pessoa, na época ele já devia ter os seus 60 e poucos anos, né? Ele era de boa e com todo o carinho, com todo o respeito, ele tinha um pouquinho de problema de audição, ele usava um aparelho, daí se falava com ele, não entendia. Ele, oi? O quê? Mas deve ter tido ali, a gente foi umas 2 vezes lá nessa época de CBN para fazer esse tipo de trabalho aí, e deve ter tido com certeza cabo ali, porque era muito cabo mesmo, porque ficava longe, você tinha que puxar. Muitas vezes tinha que atravessar do outro lado do cabo para poder pegar alguém, mas deve ter tido ali o cocôzinho da vaca assim, enroscado em algum cabo. Agora, aí você sai da CBN e chega à Rádio Vanguarda, como você disse, você foi rebatizado na Rádio Vanguarda. E como foi trabalhar lá na Rádio Vanguarda, aquele microfone forte, histórico, não que as outras, não que a Rádio Clube, a Rádio CBN, a Rádio Cacique não tenham sido, muito pelo contrário, tão fortes quanto. Mas aí você chega a uma Rádio Vanguarda, também com um microfone bem forte, também com todo aquele profissionalismo. Como é que foi fazer parte daquilo tudo? Eu cheguei como operador. Na verdade, a CBN no final de 97, eu entrei lá no meio de 96, fiquei até o fim de 97, teve um corte. Daí cortaram, né, me dispensaram, só ficou o Décio Fernandes de Porto Feliz narrando. E depois até toda a equipe acabou se desfazendo. Daí eu falei, agora tem que correr atrás, eu tô desempregado, tô parado, e aí? Eu tinha acho que 23, 24 anos,
Daí fui aqui, ali, fui lá e bati. Daí o Roberto Macedo falou, estamos precisando de um operador. Um operador, daí se você tiver interesse, você vem e daí você fica como operador. Um operador assim, por um tempinho e depois, abrindo uma vaga, você faz locução. Eu fui, acho que não fiquei nem um mês como operador, ele já me colocou como locutor folguista. Fazia todos os programas de manhã, acho que era Amanhecer com o Sertão, alguma coisa assim. Convite matinal, fiz o Convite Matinal, um dos programas mais épicos do rádio. Sábado Abadá, no sábado à tarde. Por incrível que pareça, eu operava à noite também. Eu gostava, sabe? Eu gostava, é uma coisa de cultura, tangos, boleros e canções. Eu nem sei se existe ainda. Programa muito bacana, com músicas bonitas. Só que, para você ver, eu operava uma mesa à escala botão giratório, aqui cartucheira. Ainda era cartucheira, tinha tipo a árvore de cartucheira, as picapes e aqueles rolos. A voz dos locutores ali do Tangos, Boleros e Canções eram gravadas naqueles rolos, não era nem no MD. Se fosse o MD era mais simples, tinha que colocar lá, daí a voz entrava, daí já tinha que colocar o disco ali, já for colocar no kill, né, na escuta para a voz não avançar, depois brecava e deixava a música tocar e virava. E foi um tempo bom. Na Cacique, na CBN também, eles foram muito corretos comigo, graças a Deus eu peguei pessoas sempre corretas, José Rubens Bismar, o Júnior na Cacique, o Gastão de Lima Neto, o Marcos de Lima Neto também, foram muito corretos. E lá na Vanguarda da mesma forma, eu fiquei acho que um tempo fazendo locução e operando, registrado apenas como operador. Daí um dia o Roberto Macedo me chamou, a rádio vai acertar tudo com você, vai registrar você também como locutor. Me pagaram, na época um valor bom, me pagaram assim, valor fantástico. Daí eu fiquei lá durante 3 anos. Durante 3 anos, só que eu continuei como folguista. Eu falei, eu queria um horário, porque não por questão de ego, por questão de você programar a sua vida. Você tendo um horário já é difícil, porque nem sempre você vai estar naquele horário. Um dia, de repente, pode precisar de você estar em outro horário, ter que cobrir folga de alguém ou férias. Daí eu fiquei lá 3 anos, saí, né, e depois disso, nesse meu termo, eu fiz trabalho também para a Rádio Jornal de Indaiatuba. Fiz 2 jogos, um lá em Itapetininga e um em Capão Bonito, né, através de um amigo meu. Fiz, e depois da Vanguarda, saí em 2001, trabalhei numa rádio, o pessoal sempre falava rádio pirata, mas era uma rádio comunitária que tem em Sorocaba. E depois desse tempo aí que começou a minha história no Timão do Povo. Aí você chega ao Timão do Povo. E aí o Timão do Povo, nessa época, me corrija se eu estiver errado, mas nessa época 2001, 2002, já começava a mudar a história também do Timão do Povo, que era uma baita de uma equipe. Deixa de ser... Até nós conversávamos com o Luiz Augusto Andrade, se não me falha a memória, nessa época ele assume o Timão do Povo e aquela equipe passa a ser uma equipe muito mais profissional do que já era em outrora. E aí você entrou nessa época, foi justamente nessa mudança que teve o Timão do Povo? Agora eu estou me recordando também que nessa transição de Vanguarda para Timão do Povo, eu fiz alguns trabalhos na Convenção, no qual eu tenho muito carinho a Rádio Convenção. Passei por lá em algumas oportunidades. A última vez foi em 2007. Passei um tempo curto. Daí em 2001, eu saí dessa rádio, que eu tinha feito uns trabalhos lá, e estava parado também. E eu conhecia o Silva Neto, lá de Salto de Pirapora. Fiz trabalhos para eles lá também. Na época, o Pedrão Loucão iniciou a primeira rádio, que era a Rádio Pirata, depois passou a ser a Liberdade FM. O Lúcio, que trabalhou com a gente no Timão do Povo. E o Silva Neto, que hoje tem a rádio lá, a Rádio
não me recordo o nome da rádio lá Rádio Magnus, que ele faz Não, transmissão. uma outra rádio, tem uma outra rádio que é rádio comunitária, né? Mesmo. Lá isso, Transversal. Transversal, isso. O Tom, acho que é um amigo dele que acabou. Fiz muito jogo lá no estádio, no ginásio. Daí, um dia eu tô lá, o Silva Neto entra em contato comigo, ó, Wander, o Luiz Augusto, que fala de economia na Cacique, fala de esporte, está precisando de um narrador. Eu não me recordo como que o Silva conheceu ele, não sei se foi através do Tadeu Bismar, através da Rádio Cacique. Daí ele falou, ele vai ligar para você. Eu já tinha ouvido o Luiz Augusto falar com o Flávio Moraes, acho que é na época do Jurandir Mateus, na época da Cacique, ele falava de economia de manhã, acho que ele deve ter falado sobre isso no jornal da Cacique, daí ele vai ligar para você, daí beleza. Daí passou acho que uns 2 dias ele me liga. Oi, Wander, tudo bem? Luiz Augusto. Daí explicou todo o projeto, mas eu não sabia a dimensão do projeto. E na minha cabeça a gente fica naquela coisa, eu achava, Luiz Augusto, um cara brancão, carecão, de uns 40 e poucos anos. Eu tinha 26 anos na época, eu falei, o cara, né? Vou lá conversar com ele. Ele tem uma empresa ali, acho que de Factory, Land Factory, na General Osório. Cheguei lá, a fachada, uns vidros fumês, uma porta bonita, recepção, muito bacana. Daí, cheguei lá, não me lembro se tinha alguém assim esperando. Falei, vim conversar com o Luiz Augusto. Espera um pouquinho aí que ele já... Daí, pode subir. Subi, a hora que eu subi, abri a porta, Luiz Augusto sentado numa mesona de escritório, cadeirona, de terno e gravata, um moleque, acho que tinha 25 anos, ele é um ano mais novo do que eu, 24, 25, daí ele pegou, apresentei para ele, acho que foi tipo um dia ou 2 dias antes, ele pegou e falou, Wander, seguinte, tá afim, vamos pro Rio de Janeiro, tal dia vai ter Bangu e Atlético Sorocaba lá. Tá afim? Falei, bora. Eu acho que era um palinho preto, que esse palinho preto foi depois adesivado, Land Produções. Eu acho que foi ele, não sei se foi o Gilmar Marinho fez uns trabalhos para ele também, ou o Silva Neto ou o Lúcio. O Lúcio foi de operador, eu e de narrador, o Luiz comentava. Eu acho que é o Silva Neto que foi, não me recordo. Saímos daqui, acho que umas 3, 4 da manhã. O jogo lá era 3 da tarde. Chegamos lá, fomos em Moça Bonita. Primeira vez no Rio de Janeiro. Moça Bonita é longe da praia. Não sei se você conhece lá, Moça Bonita. Longe, Bangu. Deu já com aquela coisa, nossa, o carioca, né? O carioca, não sei o quê. Tem aquela coisa de que o carioca não gosta de paulista. Uhum. Eu fui lá acho que 7 vezes no Rio de Janeiro. Sempre acompanhando o Atlético Sorocaba. E penso num povo espetacular, um povo acolhedor, um povo carinhoso. Fui lá em Bangu, Madureira, Olaria. Quando eu conheci, a gente viu o Bussunda na época do Cacete do Planeta lá. Na Ilha do Governador, Campo Luso Brasileiro da Portuguesa. E na Giolito Coutinho, que era em Mesquita, ali na Baixada, perto de Nova Iguaçu. Mas voltando, fomos lá. O Luiz pegou e falou, Wander, acho que chegamos lá, daí estava ajeitando as coisas, era umas 11 horas. Wander, procura um lugar aí, vai lá comprar uma Marmitex para nós. Falei, comprar uma Marmitex aqui em Bangu, não conheço nada. Saí e fui. E o interessante é que as rádios comunitárias do Rio, não sei hoje, mas eram comunitárias mesmo, com caixinhas nos postes. Eu saí em Bangu, aquela rádio comunitária lá nos postes. Cheguei no lugar, não encontrei. Cheguei e falei pro rapaz, eu queria Marmitex, o que tem? Tá, tem isso, aquilo. Daí, só feijão preto. Falei, mas e o feijão carioca mesmo, que a gente come lá em São Paulo? Outro, não tem, aqui não tem. Aqui é só feijão preto. Peguei, levei o feijão, Marmitex, chegando lá, a gente comeu, fizemos o jogo, acabou a transmissão, daí ele me deixou em casa. E aí foi o meu primeiro trabalho mesmo, a minha entrada pro Timão do Povo, que até então ele estava na Cacique, mas não tinha toda a estrutura que veio depois com o estúdio próprio, né, que deu prosseguimento ao projeto.
Wander, a gente vai dar um salto aqui, que o tempo, a gente vai contando história e o tempo vai passando. Como você diria numa narração esportiva, o tempo passa e o relógio não para. Então a gente vai dar um salto aqui nessa sua passagem pelo Timão do Povo, e aí você rodou um pouquinho também pelas emissoras, não só aqui de Sorocaba, emissoras de Itu, onde você ainda hoje faz um trabalho por lá na Rádio Cidade de Itu, e chega também a Rádio Cantate FM aqui em Votorantim. Queria que você contasse um pouquinho desse seu trajeto, dessa sua caminhada, que passando por esses veículos, por essas emissoras de rádio. Então, eu fiz trabalhos esporádicos no esporte para a Rádio Ulha Negra de Criciúma, Rádio Sociedade da Bahia, quase fui para lá. Em 97 tinha a Copa São Paulo no Estrada, era espetacular o Estrada, muito gostoso, um dos estádios mais aconchegantes para se fazer futebol. Fiz para a Rádio da Cidade, de São Paulo, alguma coisa. E outras mais, como falei, Rádio Jornal de Indaiatuba e Rádio Cidade, por incrível que pareça, se passaram 9 anos desde 2013, Ituano campeão, 2 acessos que eu narrei do Ituano, título brasileiro ano passado da Série C, Troféu do Interior, fui muito bem acolhido lá. E a Cantate começou, eu me lembro que o Fernando Negrão, grande parceiro, ele que deu início ao Jornal da Cruzeiro na época da Lande Produções, em parceria com a Rádio Cruzeiro. Na época ainda tem o estúdio da Lande, ele e Maria Helena Amorim. E um dia certo dele falou: Wander, tá para chegar uma rádio católica em Sorocaba. Ele até então achava que era Sorocaba. Daí eu fiquei sabendo que era em Votorantim. O pessoal da Cantate, eles já estavam há 10 anos. Há 10 anos tentando, nada. Na verdade, essa frequência 104,5, ela, como é rádio educativa, primeiro acho que era para uma universidade, daí não deu certo, depois passou também, não deu certo para outra, não sei se era escola, e a Cantate conseguiu esse prefixo. A Cantate, na verdade, ela não é da Igreja Católica, ela é uma rádio católica, mas ela é constituída por um conselho de leigos da Renovação Carismática Católica, que é um movimento. E eu até então sempre participei da renovação, sempre fui da igreja, fui seminarista, ministro da palavra, da Sagrada Comunhão, sempre fui, como sou até hoje. E eu fiquei sabendo, e numa noite que eu coordenava um grupo de oração da Nova Esperança, teve uma festa, e o pessoal da Cantate que foi lá. Até hoje eles têm um grupo de oração deles, eles animam, tocam, pregam a palavra. Eu fui e conversei com eles, eu falei, meu nome é Wander, eu sou da igreja, eu trabalho em rádio, eu fazia convenção na época também, futebol, Varzianão lá, Ituano. Wander, vai ter uma reunião em tal lugar, lá na casa de tal pessoa, no Parque Esmeralda. Fui lá, se reuniu umas 30 pessoas, daí começou um projeto, fomos lá no estúdio ali em Votorantim, né, para aprender algumas coisas, e nisso eles estavam montando o estúdio, fizeram toda a montagem, mas não tinha nada ainda. O que eles iriam fazer? Colocar músicas e algumas vinhetas. E eu lembro até hoje, eu estava na casa de um deles lá, no dia, eu gravei até em casa, numa coisa simples que eu tinha lá, um microfone, e as primeiras vinhetas da rádio foram na minha voz. Foi, acho que em novembro de 2007, e daí no dia 3 de dezembro de 2007 entrou oficialmente a Cantate no ar. Teve uma bênção do Dom Eduardo, lá em Votorantim, na outra sede, não é na mesma sede, e começou esse trabalho, esse projeto. E hoje, querendo ou não, as pessoas até falam, não tem como não vincular o seu nome à Cantate, a Cantate é você. E é uma responsabilidade até maior do que ser narrador esportivo, porque você está à frente do microfone, levando não só a informação, que eu gravo o jornal, mas também levando a palavra, levando a doutrina, as pessoas que nos veem nos eventos, nos retiros, no cenáculo que voltou esse ano presencialmente, e parece que não, mas já se foram 15 anos que eu estou lá. Parece que foi ontem que começou minha trajetória lá, e já se passaram 15 anos de Cantate.
Vander, durante esse tempo você até citou aí que você foi seminarista. Nos conhecemos fazendo locução em porta de loja, no varejo, no centro de Sorocaba. Me lembro bem, eu estava numa loja chamada Confecção Ipiranga, ali na Rua da Penha, e você estava na Le Postiche. Trabalhávamos para o mesmo empregador na época, né, para o Milton de Barros, e eu não conhecia essa sua história. E aí, ao longo dos anos, a gente vai, obviamente, se encontrando e tudo mais, e alguns amigos em comum falaram: você sabia que o Vander quase virou padre? Como é que foi essa história, Vander? Ia desistir do microfone para ser seminarista e ser padre? Foi 2005, eu cheguei, como eu falei, sempre fui católico, a minha mãe sempre foi católica, de berço. Eu sempre gostava, e até hoje, de cuidar das pessoas, né, de querer o bem. Eu sou do seguinte pensamento: tem pessoas que falam, viva sem fazer o mal. Não, você tem que fazer o bem. O mundo só se transforma você fazendo o bem. A outra pessoa ela só é melhor você fazendo o bem, porque nós também gostamos de receber o bem, porque a gente não vive isolado, a gente vive em sociedade. E daí tinha esse desejo. Cheguei no Luiz Augusto, na época da Lande, muito bacana da parte dele. Eu cheguei e falei que ia sair, ele não permitiu que eu pedisse demissão, ele me demitiu para poder pegar todo o tempo, todo o valor, e fui. Fiquei lá 6 meses, em 2006. E daí não é questão somente da questão da mulher. Mas você saiu por causa de mulher? Não é só questão disso, é questão de vocação. Para você ser um sacerdote autêntico, um padre, é vocação. Conheço muitos padres que são amigos meus, tenho um respeito, carinho, eles também me respeitam. E eu ali, a questão, estava lá no seminário e vira e mexe, a gente ouvia futebol pelo rádio. E daí, um dia, do nada, lá conversando com o Luiz Augusto, não me recordo se foi pelo celular, nem tinha o WhatsApp na época, 2006. Daí ele me sugeriu a possibilidade de eu voltar. Daí eu saí, acabei não voltando ali, daí teve alguns probleminhas lá, passei pela Super, depois voltei, só que daí já não era o Luiz Augusto que estava na Cruzeiro, foi o Paulo Roberto, depois voltei com o Pereira, trabalhando na Cantate, 2007, conciliando na Cantate. Mas eu voltei, eu saí do seminário, mas por isso, porque eu vi aqui não porque você ficava preso ali dentro, você saía só na quarta à noite e depois na sexta à tarde, aí voltava no domingo à noite. Tem toda uma estrutura de horário, de estudo. A igreja sempre deu toda a estrutura, né? Comida, alimentação, mas eu vi que não era o que eu queria e saí e voltei para o rádio. O rádio realmente sempre mudando um pouco da sua história. Agora, Vander, já caminhando para o final desse bate-papo, a pergunta é simples. Mudou muito o rádio desde o seu início, desde quando você começou até hoje? Mudou muito esse veículo? Creio que mudou bastante, principalmente em termos de tecnologia, em termos de equipamentos. Hoje se tem o YouTube, Facebook, as grandes rádios, do interior nem tanto, mas as grandes rádios, elas utilizam-se muito dessa possibilidade das redes sociais, da interatividade, questão de WhatsApp, Instagram. Ele ainda continua sendo o companheiro, mas não é como antes, aquele companheiro da cabeceira, como eu falei lá, a minha mãe, quando ela ouvia o rádio, era o companheiro. A gente ouvia a Rádio Clube, sabe, aquelas... como eu falei quando eu iniciei aqui o bate-papo, a Rádio Clube lá, a equipe 1080, que era o sonho, eu tinha sonho de ter trabalhado naquela equipe 1080, trabalhei depois na CBN, mas não como Rádio Clube. Mudou bastante, mas ele continua forte, não só no FM, no AM, agora tem essa mudança toda da digitalização, mas no site, nas redes sociais, e nunca ele vai deixar de existir, nunca, porque o trabalho com a voz, de uma forma geral, é
fascinante, e que os que estão aí hoje à frente das rádios possam ver e, em primeiro lugar, que independente da tecnologia, independente de tudo, o que faz o rádio é o ser humano, é aquele que está ali atrás do microfone. Pode vir YouTube, pode vir o que vier. Quem faz o rádio é o comunicador. Olha que é muito legal você falar isso, porque até para quem está assistindo, os estudantes, o ouvinte mesmo que está assistindo, que está ouvindo na própria Cantate FM, poder entender que realmente Cantate FM, rádio parceira, que vem transmitindo, né, esse projeto, esse produto, entender que o rádio é feito por pessoas, não por máquinas. E aí eu encerro perguntando para você, o que você espera do rádio para os próximos 100 anos, Vander? Só antes de responder essa pergunta, eu queria deixar aqui como gratidão. Muitas pessoas me ajudaram e continuam ajudando, mas como gratidão, 2 deles já não estão mais aqui, Flávio Moraes e J. Bonora. E para mim, né, que outras pessoas que me ajudaram, possam compreender. Mas o grande momento da minha carreira de narrador esportivo foi no Timão do Povo Land Produções com Luiz Augusto Andrade. Tenho um grande carinho, faz um tempo que eu não vejo, um grande carinho e uma grande admiração e consideração por ele, que para mim foi a pessoa mais importante dentro do rádio, dentro da minha trajetória profissional. Mas daqui, os próximos 100 anos, eu creio que, lógico, muita coisa vai mudar, e como você falou, dos estudantes, a Uniso, sem dúvida alguma, forma grandes profissionais, e o rádio só vai continuar sendo esse veículo daqui a 100 anos se as pessoas que hoje fazem o rádio, ou que querem fazer o rádio, e as outras que virão pela frente, possam ter aquilo que muitos aqui falaram, ou quase todos falaram, o amor. Porque só milita no rádio, só trabalha no rádio aquele que ama, não pelo dinheiro, não que a gente não ganhe, não que a gente não viva, não consiga viver do rádio, mas se não tiver amor, eu sempre brinco, se não correr fios no lugar das veias, não vale a pena. Então, para mim, valeu a pena desses 100 anos do rádio, 27, olha só, eu faço parte, e que as outras gerações possam ter esse mesmo amor que a gente tem pelo veículo rádio, que é apaixonante. Vander, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom, do Laboratório de Comunicação aqui da Universidade, só pode realmente agradecer a sua participação aqui nesta série de entrevistas especiais. Afinal de contas, como você mesmo disse, né? Dos 100 anos, 27, Vander Pfeiffer viveu, e viveu bem, a gente sabe que viveu intensamente, com os fios nos lugares das veias. A gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui e, obviamente, você vai fazer os seus agradecimentos, fazer aí o seu encerramento, mas eu queria que você encerrasse essa entrevista como se você estivesse encerrando uma transmissão esportiva. Agradecer a você, Douglas, ao Luizinho, Fernando Negrão, Luiz Lázaro, todos que estão por detrás desse projeto, as pessoas, como eu falei, que me ajudaram ao longo da minha vida, da minha trajetória, amigos, familiares. Mas para encerrar, como eu sempre encerro quando me chamam lá do estúdio, né, para o destaque final. Grande abraço para você que está ouvindo, está sempre conosco, acompanhando nossa transmissão esportiva. Na semana que vem teremos mais um grande jogo no futebol do Brasil. Grande abraço e até lá. Senhoras e senhores, Vander Pfeiffer contando um pouquinho das suas histórias nos 100 anos de histórias do rádio. Obrigado mais uma vez.